A maior parte dos petroleiros aprovou hoje o fim da paralisação iniciada na quinta-feira passada. Aliás, o presidente da FUP esteve aqui no jornal, convidado aqui também para falar a respeito de greve e do pré-sal. Mas voltando para a greve foi encerrada na Bahia, Minas, Amazonas, Paraná, Santa Catarina. A refinaria Duque de Caxias do Rio de Janeiro voltou a funcionar e também as refinarias aqui de São Paulo. No Ceará, Rio Grande do Sul, Pernambuco e Paraíba, as assembleias serão concluídas só amanhã. A Petrobras ofereceu um reajuste de 8,56% e se comprometeu a não punir os grevistas que estiveram parados durante esse período. Olha, na mesma semana do primeiro leilão do pré-sal, a Petrobras anunciou uma nova fronteira para a exploração de petróleo nacional. As 8 reservas ficam em Sergipe e podem aumentar o estoque, a produção de mais 100 barris por dia na produção brasileira. A expectativa aqui é transformar a região numa nova matriz energética. Está prevista a exploração dos campos entre 2016 e 2018. Atualmente, Sergipe tem reservas que representam apenas, ou melhor, vou arredondar, apenas 2% do total nacional. Bom, para a gente falar um pouco mais a respeito dessa importância para o nosso país, que é o petróleo e a sua exploração, está aqui conosco ex-presidente da Agência Nacional de Petróleo, Haroldo Lima. Haroldo, boa noite, muito obrigado pela participação conosco aqui no jornal. Boa noite. Haroldo, qual é a avaliação que você faz desse primeiro leilão e o resultado desse primeiro leilão? Foi bom, foi ruim? Que avaliação você tem disso? Acho que foi muito bom para o Brasil. Nós estávamos numa situação em que não tínhamos aqui no Brasil um outro tipo de contrato, a não ser o contrato de concessão. O contrato de concessão existe no mundo em áreas onde não tem muito petróleo, onde tem pouco petróleo ou média quantidade de petróleo. Aí faz-se o contrato de concessão. É o que nós tínhamos. Eis que, de repente, nós descobrimos na área do pré-sal, que corresponde aproximadamente a 2% das bacias sedimentares brasileiras, uma quantidade extraordinariamente grande de petróleo. E resolvemos estabelecer para aquela área específica e somente para ela e com gêneros que venham a ser descobertas, um tipo de contrato diferente, que é o contrato de partilha de produção, que no mundo inteiro existe só em lugares onde tem muito petróleo. Então, para nós, o que aconteceu nesses últimos dias com o leilão do pré-sal, significa que o Brasil foi introduzido na seara dos grandes produtores de petróleo. E foi introduzido na seara de ter um contrato que estabelece prerrogativas muito vantajosas para o Estado brasileiro. A hipótese de que o Estado brasileiro não foi bem guarnecido nesse leilão é alguma coisa assim completamente despropositada, porque nunca teve no Brasil uma licitação de blocos exploratórios em que o Estado tivesse guarnecido tanto os seus interesses quanto nesse. Heródoto, aqui no Brasil, todos os nossos campos produtores, eles dão ao Estado brasileiro em torno de 52% de todas as rendas públicas. As rendas petrolíferas que vão para o aeroerário dão 52%. Sim. Nos grandes campos, que é Marlim, Bacora e outros aí, nesses grandes campos, chega perto de 60%. Não mais do que isso. Desta vez, nós chegamos aproximadamente a 75%, segundo alguns cálculos chega a 80% e segundo outros cálculos chega até 85% numa perspectiva otimista. Sim. Mas garantindo um retorno para o Estado brasileiro da ordem de 75% a 80%, é recorde mundial. Parece que só a China tem garantido 80% de retorno para o Estado chinês. Nós já estamos aqui chegando a 75% a 80% pelo resultado desse leilão, na forma pela qual ele foi formatado. Alguns perguntam, mas como foi isso mesmo, esse 75%? Porque, aparentemente, a decisão final do leilão foi pela cota mínima estipulada pela ANP, que foi 41,65% do excedente em óleo para a União. Sim. Então pergunta-se, não é 41,65%? Como é que você está falando em 75%? Só que 41,65% é uma parcela que vai para a União. Começa pela primeira parcela, é a parcela dos royalties. São 15% de royalties. A segunda parcela é a parcela
é o tal 41,65% do excedente. Como o excedente é em torno de 52 bilhões, então, de 75 bilhões, então 41,75 desse excedente fica em torno de 32 bilhões. Né? Desses 32 bilhões. Depois tem a parte propriamente do imposto de renda. O imposto de renda, por sua vez, é 25%. Depois tem a parte da contribuição sobre o líquido, que vai em torno de 4%. Depois tem a parte dos dividendos da Petrobras. Tudo isso somado, esses números que eu acabei de falar, dá 68%. Que é 68% de 90%. Por que 90%? 90% porque contando 100 como a movimentação de um barril de petróleo de 100 dólares, desses 100, 10 é o custeio do barril. Sim. O custeio hoje lá em Marlim é na base de 4 dólares. Custeio, quer dizer, para poder tirar o petróleo de lá. Para poder tirar o petróleo. Para tirar o petróleo desse pré-sal vai custar quanto? Tem, né? 10. 10 por barril. 10 por barril. 10 por barril. Isso é mais do dobro do que hoje nós gastamos em Marlim, que é onde se gasta mais de Roncador, se gasta em torno de 4 dólares para retirar um barril de petróleo. Ali nós estamos contando que vai ser um pouco mais do que o dobro, por causa das dificuldades, etc, etc. 10. Então, 10 restam 90, que é... Agora, Haroldo, me explica uma coisa. Você está nos mostrando aqui das vantagens. Por que houve uma reação dos petroleiros? Eu falei um pouquinho agora, convidei aqui o pessoal da FUP, que falou duramente contra. Trouxe aqui também o pessoal do MST, que nem tem nada a ver, mas falou também contra. Aí teve manifestação. Né? E usaram algumas palavras que você se lembra bem na sua juventude, na nossa juventude, né? Que é o entreguismo, estão entregando, etc, etc, etc. Por que o pessoal não entendeu bem a história? Não? Eu, para dizer a verdade, acho que esse movimento todo aí, como você mostrou aí há pouco, era a questão da reivindicação de 16% de aumento salarial. Que estão conseguindo 8% e já estão acabando a greve por causa do 8%. É verdade. Então, eu acho que isso teve muita influência. Eu conheço muito técnico da Petrobras, pessoas de importância na Petrobras, assim como a diretoria da Petrobras, ninguém usou essas expressões. Isso é um certo setor que usa essas expressões, que faz uma certa movimentação, que aparece assim, né? Mas que quando você vai ver os dados concretos, não existe. Eu vi muita gente, inclusive, dizer em seu programa que nós tínhamos, como era 40, ganhamos, quer dizer, a parcela da União vai ser 40, logo 60 é das multinacionais, então as multinacionais ficaram com 60 e a Petrobras ficou com 40, o Brasil fica só com 40, não é verdade? O Brasil fica aproximadamente com 75%, como eu contei por aqui. Entendo. Isso é um dado extraordinário. E eu acho que o pessoal não percebeu muito esse dado. Eu dei uma entrevista falando sobre esse assunto e veio um comentário dizendo, explique que nós achamos que é 40, por que é 75? Então eu acho que existe, por um lado, uma desinformação muito grande, sem nenhuma dúvida. Agora me explica uma coisa, outra questão. Houve ou não houve privatização? Não houve privatização, não tem nenhuma hipótese de privatização. Privatização no Brasil, Heródoto, é uma coisa que é muito concreta. Por exemplo, a Companhia Vale do Rio Doce foi privatizada. A Companhia Siderúrgica Nacional foi privatizada. A Uzi Minas foi privatizada. A Embraer foi privatizada. O que é que significa? Significa que qualquer uma dessas empresas que eu acabei de falar, o proprietário delas, que era o Estado brasileiro, deixou de ser proprietário. E o proprietário passou outra pessoa. E acabou a história. Se aquele proprietário quiser agora vender aquela empresa, encerrar os trabalhos, jogar fora, tocar fogo, é um problema dele, porque ele não é mais proprietário. Não tem nada disso no setor de petróleo. No setor de petróleo é um pouco assim como a Ponte Rio-Niterói. Você faz a concessão por 10 anos para uma determinada empresa até explorar a Ponte Rio-Niterói. Mas ela não é dona. Mas ela não é dona da Ponte Rio-Niterói, não. Se não estiver explorando corretamente, toma-se a ponte dela. Claro. E acabou. Nós acabamos, no mês passado, um mês e meio mais ou menos, a ANP, de uma determinada empresa que tem aqui no Brasil, que não estava cumprindo suas obrigações contratuais devidamente, ela tomou todos os blocos. E acabou a história. E só tomou porque os blocos eram dela, era da União. O bloco não era da empresa, não, porque se fosse da empresa, ela não podia tomar. Como o Estado brasileiro não pode tomar a Companhia Siderúrgica Nacional. Porque foi vendida. Porque foi vendida, é privatizada. Entendi. Privatizada, então, é uma coisa concreta. Está se usando o termo privatizada como se fosse um negócio retórico, para fazer um pouco de propaganda, para embelezar a privatização, para dizer o que nós estamos fazendo agora é como se foi eles fizeram. Não é não. O que foi feito no passado, na nossa opinião, está errado.
foi privatização, entregou-se o patrimônio público. Agora não se está entregando patrimônio público algum. Pelo contrário, estão todos guarnecidos. Na China, Heródoto, a quantidade de contratos de concessão que eles fazem é enorme. Não tem nem hipótese daquele patrimônio ser privado, é patrimônio público, mas quem gerencia, quem articula, quem administra aquele setor é uma determinada empresa que tem um contrato muito rígido com o governo chinês e ele cumpre aquele contrato. É o que nós estamos fazendo. No caso específico do contrato de partilha da produção que nós fizemos agora nesse leilão, é mais rígido ainda. Por quê? Porque enquanto no contrato de concessão, quando a empresa retira o óleo do chão, aquele óleo é dela e ela dá em royalty, participação especial, imposto de renda, etc. Quando chega na partilha, nem o óleo é dela. Ela recebe o que a PPSA vai fiscalizar, paga o custeio dela e o próprio custeio dela é fiscalizado rigidamente pela PPSA para que esse custeio não suba artificialmente e muito. E assim não tem nada a ver com a privatização.